Hoje o programa é especial, eu vim até a caráter, cheia de corações, porque a gente vai fazer uma lista de séries incríveis e filmes românticos baseados nas obras de Jane Austen. Jane Austen é uma das minhas escritoras favoritas. Ela nasceu no século XVIII e é responsável por alguns clássicos que ganharam interpretações até hoje, como Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. A Jane nasceu em uma família com posses na zona rural da Inglaterra e foi naquele ambiente de pessoas com certo poder aquisitivo que ela começou a criar as suas obras românticas de amores impossíveis que desafiavam as convenções de casar por dinheiro e não por amor. E vamos começar essa lista com Razão e Sensibilidade, uma das adaptações mais lembradas pelo público, que estreou na TV em 1995. O programa era estrelado pela Emma Thompson e pelo Hugh Grant e contava a história da Eleanor, que teve a sua vida completamente modificada após a morte do seu pai. Com isso, se você não sabe, naquela época as mulheres não podiam herdar a herança, elas tiveram que fazer mudanças drásticas na sua vida com a sua mãe e a sua irmã. É neste contexto que a protagonista conhece dois futuros pretendentes, um mais velho, que significa razão, que pode dar para ela um ambiente mais confortável, e também um outro pretendente, que é, na verdade, o amor da sua vida. Também no mesmo ano foi lançada a adaptação de Orgulho e Preconceito, que é simplesmente o livro mais conhecido e mais lido de Austen. A gente está falando da Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy, que se conhecem e eles não se dão bem logo de cara. A família da Elizabeth é muito simples, tem várias irmãs, o pai não tem condição de sustentar teoricamente todas, e o Mr. Darcy é um cara fechado, recluso e muito rico. O enlace praticamente era improvável, porque na época as pessoas casavam por dinheiro, por posses. O que acontece é que a irmã da Elizabeth também se apaixona pelo melhor amigo do Mr. Darcy. Isso dá uma confusão danada, porque ela é tímida. A mãe da Elizabeth está em busca de pretendentes para a filha desesperadamente e causa uma grande confusão entre esses personagens, que a gente só vai descobrir o que acontece com ele. Claro, termina em casamento, né, gente? Mas no final da série. Essa adaptação é uma das minhas preferidas. Ela é protagonizada pelo Colin Firth no papel de Mr. Darcy. E depois de alguns anos, o Colin acabou vivendo um personagem aí que é inspirado em Orgulho e Preconceito, em Bridget Jones. Em 2005 foi lançado um filme contando a história, que eu particularmente gosto muito dessa versão também, mais moderna para a trama, mas ao mesmo tempo que preserva a essência do livro. Ela foi protagonizada pela Keira Knightley no papel da nossa querida Elizabeth Bennet. Em 2013, a BBC foi mais além e decidiu dar uma continuação para a história de Orgulho e Preconceito por conta própria. That Come to Pemberley é uma minissérie com poucos capítulos que traz uma história de suspense quando a Lydia, a irmã da Elizabeth, aparece aí na mansão dos protagonistas e diz que o marido foi assassinado. A partir daí inicia-se uma investigação para saber quem foi o responsável pelo crime. É claro que a história aí não foi aprovada pela Jane Austen, afinal ela não estava nem viva para ver isso, mas para os fãs da série dá uma continuação do que poderia ter acontecido com o casal. E é claro, esse ar de suspense aí deixa tudo mais interessante. E Hollywood não parou por aí. Em 2016 criaram uma versão de terror com estilo zumbi para a trama de Austen, em que um apocalipse global acontece durante lá a guerra e vários mortos-vivos começam a sair de seus túmulos, enfim, a contaminar o mundo. Neste cenário, Elizabeth Bennet, que nessa trama é especialista em artes marciais, e o Sr. Darcy unem forças para acabar com o apocalipse zumbi. Longe de ser um Colin Firth, o maior personagem de Austen, na verdade, tinha um nariz alongado, altura mediana, cabelos brancos e nada de atrativo além dos que eram conhecidos na sociedade da época. E agora vamos para a adaptação de 1999, Mansfield Park, que traz a história da Fanny Price, uma garota simples, com poucas posses, que vai passar um tempo na casa de uns parentes mais ricos, de condições boas de vida. E é lá que ela recebe um pedido de casamento de um vizinho da família e ela fica incerta se esse é o seu destino, se esse cara é o senhor certo para ela. Assim como as outras obras de Jane Austen, a trama brinca
entre o que é amor, o que é condição econômica, o que era melhor e mais aceitável para uma mulher daquela época. Mas é claro que Austen nunca erra e o amor sempre prevalece em seus livros. A versão de 1999 é a mais aclamada pela crítica, mas ainda há duas adaptações, uma de 1983 e outra de 2007, se você quiser ir fazer uma maratona especial sobre a história. Em 2007 estreava Persuasão, que é baseado nos livros mais tocantes de Austen, com certeza, e que não ganhou tanto destaque aí na TV e no cinema. A gente conhece a história da Anne, que na sua juventude se apaixona por um cara que não tem grandes poderes econômicos ainda e a sua família é contra o casamento. O que acontece é que anos se passam e o Frederick é chamado para lutar na guerra, se transformar em um militar, e ele acaba evoluindo na vida e tendo condições econômicas. Quando ele retorna à cidade da Anne, ele é um cara diferente, só que o amor entre os dois nunca deixou de existir. A grande questão é se o casal vai esquecer os erros do passado e se persuadirem a continuar este romance que ficou parado por anos no tempo. E com certeza você já ouviu falar do nome Emma, que também é uma das personagens mais populares de Austen e que conta a história dessa garota que vem de uma família com muitas posses e decide que quer ser casamenteira. A série ganhou uma adaptação em série de TV em 2009, que é uma das minhas preferidas, conta com Jolie Miller no elenco e mostra toda essa trajetória aí da Emma, que não sabe muito o que quer da vida até que ela descobre um grande amor. Também tem uma versão de 1996 que foi protagonizada pela Gwyneth Paltrow e é bem bacana para quem gosta de Emma, é uma boa produção. Outra adaptação mais recente, de 2020, conta com a participação da Anya Taylor-Joy, que você deve conhecer pela minissérie O Gambito da Rainha. Seguido por uma adaptação menos conhecida, em 2007 a gente tem Northanger Abbey. E é praticamente uma paródia de Austen sobre uma menina que gostava de histórias sensacionalistas na época, era muito ingênua e foi convidada por amigos para passar uma estadia numa propriedade rural. É claro que lá os temas que a Austen sempre escreve de diferenças sociais, questões econômicas no matrimônio, começam a se revelar para a personagem. E a nossa lista segue para Sanditon, série que estreou em 2019 e que é baseada no último romance inacabado de Jane Austen. Aqui a gente segue a jornada da Charlotte, uma garota que é a mais velha de 12 filhos da sua família e que é convidada a passar uma estadia de férias numa das praias da Inglaterra. Como a história é inacabada, é claro que os roteiristas e produtores tomaram liberdades artísticas que não sei se estariam muito de acordo com a Austen nesse quesito, mas deu uma modernizada na trama que acabou garantindo segunda temporada. No manuscrito, a gente é apresentado ao Sydney Parker, que pode ser aí o grande par romântico da Charlotte, só que a Austen acaba morrendo antes de finalizar esse conto. Mas pelo que tudo indica aí pelas narrativas e pelo que a gente já conhece da trajetória da escritora, o Sydney seria sim o grande parceiro da Charlotte, mesmo porque é uma disparidade econômica entre os dois e problemas que vêm no futuro do relacionamento destes dois personagens. O que acontece é que o Theo James, que interpreta o Sydney, não renovou o contrato com a série e não vai participar da segunda temporada. Então ainda não se sabe se os produtores vão criar outro personagem ou vão colocar na vida da Charlotte outro pretendente, ou se vão reescalar, este papel do Sydney com outro ator, que ao meu ver seria o ideal. Afinal, tem que se manter uma coesão aí na história. Gente, que lista, hein? Eu quero saber quais séries vocês estão maratonando e quais obras são as suas favoritas. Me conta nos comentários. E também não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque é muito importante pra gente. E eu te espero aqui no próximo vídeo do Pop Séries, hein? Até lá!